A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui para nossa meditação da palavra de Deus. Quero deixar aqui, ler pelo menos aqui duas passagens bíblicas. A primeira se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande vozes, que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Outra passagem é em 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. E depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Essas duas passagens aqui, tem outra também que eu gostaria de ler, mas eu não vou ler, só essas duas passagens aqui. Aqui está falando de trombetas. Em Apocalipse 11:15 fala também de trombeta. E aqui também em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala também de trombeta. Mas que são realmente essas trombetas? Será se a trombeta de Apocalipse é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17? Porque teve muitos argumentos de pessoas, né, que dizem, né, que a trombeta de Apocalipse é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E também a trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Diz que essa trombeta de Apocalipse, elas são a mesma. Mas será se elas são a mesma? Não tem a diferença? É isso que nós vamos entender rápido aqui na palavra de Deus. Tem um grupo de pessoas aí que creem, eles creem, né, que o arrebatamento da igreja só vai acontecer, né, será realizado, acontecer o arrebatamento da igreja só depois da grande tribulação. Né? Tem um grupo de pessoas aí que eles creem que a igreja só será arrebatada para o céu, o arrebatamento acontecerá só depois da grande tribulação. Mas aí eu analisando e pensando, se eu creio que a igreja vai ser arrebatada só depois da grande tribulação, então nós sabemos mais ou menos a data que Jesus virá buscar a sua igreja. Que aí contradiz com a palavra do Senhor, que não saberá o dia e nem a hora da vinda dele. É como um ladrão que vem assaltar a casa, né? Não sabe na hora que o ladrão vem. Ele faz essa comparação, entendeu? Porque se depois da tribulação a igreja for arrebatada, então quando acabar os 7 anos, não está escrito na Bíblia, mas tem interpretação no livro de Daniel, né, das 70 semanas. Aquilo nós lê ali nessa passagem, a gente vai entender do período das duas testemunhas também, o tempo.
Então, nós analisando, vai ser, nós está pondo, a gente põe como vai ser 7 anos, tribulação. Então, se eles crêem, se eu vou crer que a igreja será arrebatada depois da tribulação, então, quando passar a grande tribulação, aí opa, acabou a tribulação hoje, então Jesus amanhã ele volta. Amanhã ou depois, aí nego já começa a se preparar, entendeu? Já para poder, antes de acabar a tribulação, o nego já está se preparando, porque nós fica sabendo, né, mais ou menos a data que Jesus vai voltar. E aí fere a palavra de Deus, então a palavra de Deus, de Jesus, então ele está equivocado? Não está. Ele falou que nós não sabemos o dia nem a hora. Então, tem grupo de pessoas que crê. Já eu não creio assim, eu creio que a igreja será arrebatada antes. Antes. Então ele livrará da hora, né, dessa aflição. Então antes de acontecer, eu creio que a igreja, né, será arrebatada. Não depois da grande tribulação. E esse grupo de pessoas, muitos aí, eles dizem que essa trombeta de Apocalipse 11, 15 é a mesma de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Mas, na minha visão, ela não é a mesma. Por quê? Por que razão eu não creio que é a mesma de 1 Tessalonicenses 4, 17? Por causa que essa trombeta de Apocalipse capítulo 11, 15, versículo 15, essa passagem aí, ela está no período da grande tribulação. Se ela está no período da grande tribulação, e na meu análise, né, bíblico, na minha visão bíblica, que a igreja não passará pela grande tribulação, então a igreja não está nesse período mais aqui. Então, para mim, essa trombeta aí não é a mesma trombeta. Essa trombeta aí de Apocalipse 11, 15 não é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 17. Isso é o motivo. E outra também, porque que não é a mesma trombeta. No Apocalipse 15, 11, versículo 15, ele, igual eu falei, está dentro da tribulação, então não pode ser a mesma trombeta lá do 1 Tessalonicenses, né? 4, 17, igual eu falei. Aqui no Apocalipse tem uma coisa bem interessante que nós podemos analisar com a passagem de lá de 1 Tessalonicenses 4 e 17. Nessa passagem aqui, de Apocalipse, não acontece ressurreição dos mortos. Outro ponto que não pode ser a mesma trombeta. Lá em Apocalipse está acontecendo o derramamento da ira de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, está acontecendo ressurreição de mortos, transformação de vivos. E lá no Apocalipse não está acontecendo, então não pode ser a mesma trombeta. E outra, no Apocalipse não aparece Cristo voltando, a volta de Cristo. Já em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ou capítulo 4, primeiro em diante, está falando da sua volta. Lá também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, 52 também, está falando da sua volta. Então não pode ser a mesma trombeta. E também, antes do arrebatamento acontecer, acontecerá 2 eventos. 2. Primeiro, acontecerá a ressurreição dos mortos. Segundo, a transformação dos vivos, né?
e todos se reunirão e subirá ao encontro de Deus, de Jesus nos ares. E a visão de Apocalipse não acontece esses eventos. Então, a Bíblia deixa bem claro que a trombeta de Apocalipse 11:15 não é a mesma da trombeta de 1 Tessalonicenses 4:16, 17 e nem de 1 Coríntios capítulo 15, 52. São totalmente diferentes. Então, no Apocalipse capítulo 11 e 15, não acontece esses eventos. Não acontece ressurreição de mortos, não acontece transformação dos vivos, não acontece Jesus levando a igreja indo para o céu, sendo arrebatada. No Apocalipse não acontece. Então, essa trombeta não é a mesma. Elas são totalmente diferentes. Não pode ser a mesma. Então, em 1 Tessalonicenses 4:16, 17, diz que aqui está falando da trombeta de Deus. Perceba aqui no versículo, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aqui está falando com a trombeta de Deus. Já em Apocalipse capítulo 11, 15, lá é a trombeta do anjo. É o sétimo anjo que toca a trombeta. Não está falando trombeta de Deus. O sétimo anjo toca a trombeta. Então são coisas diferentes se nós analisar bem direito. Entendeu? Então não pode ser a mesma. Apocalipse 11, 15. Aqui a trombeta é do sétimo anjo, igual eu falei. Então, não pode ser a mesma trombeta. Amém? Essa é uma pequena mensagem que eu queria deixar, né? Uma pequena interpretação da palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor.